Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tem gente nova aí no pedaço, né? A gente que não participou ainda do centro de estudo aí. Sejam bem-vindos. Vamos começar um novo curso hoje. A Vilma, tu já veio aqui, né, Vilma? Outras vezes, né? Não veio ainda, né? Não. Nem na consagração? Não? Não. Na consagração não. Então, seja bem-vinda também. Espero que vocês aproveitem aí esse curso sobre oração. Eu sempre digo que antes de começar a aula, parece que a gente não sabe nada, né? Sempre dá um branco, né? Mas isso é normal, sempre acontece. Então vamos começar. O curso hoje é sobre oração, tá? Hoje, mas as próximas 4, 5 aulas é sobre oração. Mais particularmente sobre a oração privada. Na próxima aula eu vou entrar com mais detalhe o que é oração, o conceito de oração, o que é oração privada, o que é oração litúrgica, né, ou coletiva, né? Essa aula não vai ser nessa aula de hoje. Essa aula de hoje eu vou fazer abordar alguns requisitos que sem isso a gente não consegue entender o que é oração e não que não consiga rezar, mas fica mais fácil a gente soluciona algumas dúvidas também, né? Mas antes de qualquer coisa vamos fazer uma oração, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor calma, é gente. convosco. Vamos lá, calma aí, vamos de novo, vamos começar de novo. É um curso de oração. Vamos rezar como tem que ser, certo? Para cada palavra, vamos fazer um ato de fé. O que é o ato de fé? É concentrar na palavra. Vamos rezar com calma. A oração tem que ser com calma. Isso é a essência da oração. Vamos começar pelo começo, rezando bem, certo? Então só vamos no meu ritmo, tá? Vamos lá. Tentando mais uma companheira de guerra. Vamos lá. Pense em cada palavra. Não faço nada automático. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. agora e na hora da nossa morte. Amém. Você tem que ser lenta. Se ela for mecânica, sem refletir, ela não é oração. Isso é o ponto-chave. É por isso que a gente está aqui, para eu aprender a rezar. Aquela oração, aquele terço de 10 minutos, tomando chimarrão, esqueço. Não dá. Mas vamos lá. Numas aulas passadas, um curso passado, eu sempre gosto de falar, quando eu faço um curso, normalmente eu sempre digo assim que o assunto é um assunto que me dói, né? É um assunto que me provoca um grande interesse, né? Grande interesse, é aquilo que realmente eu não sei e eu gostaria muito de saber, né? Na verdade a vida da gente é assim, né? A gente se interessa perfeitamente por uma coisa quando a gente, olha, isso eu não sei, mas eu tenho grande interesse em saber, eu dou quase minha vida para saber isso aqui, né? Então, todos os assuntos que eu fiz dos cursos são assuntos que na verdade me interessavam a mim, né? E esse da oração também foi assim. Tudo começou com não sei se vocês lembram, um curso passado que foi sobre a vida, o caminho da perfeição, né? Foi um curso do caminho da perfeição, sobre a vida interior. Você participou? Sobre o caminho interior. Então, eu tinha muita dúvida sobre isso aí. O que é o caminho da perfeição? Já que todos nós estamos no caminho da perfeição e todos nós almejamos o fim último nosso, que é a comunhão com Deus. Porque o fim último nosso é a comunhão com Deus. Então, nós almejamos já aqui na Terra a comunhão com Deus, que é nós nos unirmos a Deus. Isso a gente pode conseguir aqui na Terra, de forma imperfeita, porque a forma perfeita vai se dar só no céu, né? Quando a gente vai ver Deus face a face.
Porém, aqui na Terra a gente consegue se unir a Deus de forma imperfeita, nós conseguimos. Esse é o caminho da perfeição. A gente consegue chegar nesse ponto. Mesmo que a gente esteja em estado de graça, a forma vai ser imperfeita? Sim, senhora. Porque perfeita, a união com Deus de forma perfeita, só no céu, quando a gente vê Deus face a face. Aqui na Terra não é tão perfeita como no céu. Porque senão o céu seria já aqui na Terra. A gente não é. O caminho da perfeição, o que é? É você pegar a graça santificante que tu ganha no batismo e levar ela até o final da tua vida. E nesse caminho da perfeição a gente pega, nós ganhamos a graça santificante no batismo, nós perdemos a graça santificante no pecado mortal e recuperamos na confissão. E essa graça santificante, nesse percurso todo, nós temos que pegar ela pequenininha, que ela é o germe da salvação lá no batismo, e fazer ela crescer a ponto de nos tornarmos santos lá no final da nossa vida. Esse é o caminho da perfeição. Isso que a gente viu naquelas aulas lá. A questão é o seguinte: apesar de que então a gente tem que fazer isso. O problema, o que me surgiu depois foi o seguinte: como fazer isso? Como que eu pego a minha graça santificante? Como eu recupero essa, eu sei. É através do sacramento da confissão. Mas como que eu pego a minha graça santificante que eu recebi no batismo e faço ela crescer em qualidade, a ponto de eu chegar lá no meu último dia e eu morra e vá direto para o céu, e não passe pelo purgatório? Essa que foi a grande questão. Essa questão bateu na minha cabeça mais ou menos uns 4 anos, desde aquela vez lá do caminho da perfeição. Então, como é que eu faço? A resposta é muito simples. A gente sabe que a gente, com a confissão dos pecados, a gente sabe que a gente recupera a graça santificante, e a confissão ela serve também para aumentar a nossa graça santificante, porque a confissão ela não é só o pecado que ela te dá a graça. Então, tanto é assim que você tem que confessar frequentemente, mesmo que você não esteja em pecado mortal. Por quê? Porque não é para absolver o pecado mortal porque tu não tem, mas é para ganhar a graça. Ganhar a graça, para tu aumentar a tua graça santificante. Mas só a confissão não basta para você levar a tua graça santificante até tu chegar lá no final da tua vida e ter uma graça santificante. Você está em perfeição. Isso não basta. Outro modo de colocar a questão é como que eu vou cumprir aquilo que está no Sermão da Montanha, que se chama as bem-aventuranças. Como que eu vou cumprir aquilo ali? Como é que eu vou ser um bem-aventurado? Como que acontece isso? Não é por mágica. Vocês estão entendendo até aqui? Eu tenho que pegar minha graça santificante que eu ganhei no batismo e levar ela até o final da minha vida. Eu tenho que chegar lá, e não adianta eu chegar lá com um germezinho, porque a graça santificante que a gente recebe no batismo ela é o germe da salvação. A gente tem que pegar essa graça santificante e transformar ela numa árvore grande, frutífera, que tem muito fruto. Como é que eu faço para chegar lá no final da minha vida com essa árvore grande, frutífera, dando frutos? Ou, como é que eu faço para cumprir, para chegar nas bem-aventuranças? Não pode ser por uma mágica. Claro, tem a graça divina, óbvio, dizer, essa mágica que tu está falando é a graça de Deus. Sim, exatamente, é pela graça. Mas e da minha parte, o que eu tenho que fazer? Porque Deus vai me salvar, mas vai me salvar comigo. Eu vou ter que participar da salvação, eu vou ter que colaborar com a salvação, né? Claro, Deus pode salvar quem Ele quiser. No meu último momento de vida eu posso ter lá uma conversão, mas em quem vamos apostar nisso? Né? Vou fazer tudo que não precisa, tudo que não é para fazer, vou me comportar da maneira desleixada, e eu vou chegar lá no final e vou me converter, e vou pedir a misericórdia, vai dar certo. Quem disse que lá na hora eu vou me lembrar de pedir a misericórdia de Deus, eu lá com dor, eu lá em sofrimento, apegado a todo o dinheiro que eu tenho no banco, o meu campo, a minha família, o meu neném, meu não sei quem. Quem disse que eu vou lembrar de Deus nessa hora? Eu não vou lembrar nada. Provavelmente não vou lembrar, né? Então, Deus precisa da minha colaboração. Como é que eu vou cumprir esse requisito? Da nossa parte, nós precisamos de 3 coisas. 3 coisas. A primeira, presta atenção aqui em mim, precisamos de 3 coisas.
Primeiro é os sacramentos. Não existe vida cristã sem os sacramentos. No nosso caso, o sacramento, principalmente agora, na idade que nós estamos, o sacramento da confissão, sacramento do matrimônio para quem é casado, né? E a da Eucaristia. Batizado nós já fomos, crismado todo mundo já foi. A unção dos enfermos não é o caso agora. A ordem não é o nosso caso também, né? Então, sacramento. A primeira coisa, o sacramento da confissão, nós temos um curso assim, então o sacramento da confissão já foi, porque eu já estava respondendo essa pergunta aí. Último semestre, no ano passado, teve o curso sobre a confissão. Então, sem confissão não tem como recuperar a graça santificante. Então eu fiz um curso sobre confissão. E lá na confissão nós falamos sobre o matrimônio. Então o matrimônio é aquilo que veio para vocês. Se a gente não cumprir aquilo que o apóstolo falou no matrimônio, esposos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E esposas, amem as seus esposos como a Maria amou Cristo, a gente não vai conseguir cumprir o sacramento do matrimônio. Se a gente não fizer uma boa confissão, nossa confissão não é válida. E outra é a Eucaristia. Então esse é o primeiro ponto, o sacramento. Tem um outro ponto que é cumprir os mandamentos. Os 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo com benevolência, não pecar contra a castidade, que tem a ver com o segundo, e os outros todos têm a ver com o segundo, amar o próximo, né? Não roubar o próximo, não matar o próximo, né? Não pecar contra a castidade, tem a ver com o próximo, porque a tua esposa é o próximo, teu esposo é o próximo, né? Ou você é o seu próprio próximo. E os mesmos da igreja. Então, para eu levar a graça santificante até o final, a ponto de eu me tornar um santo e ir para o céu direto, sacramentos, os mandamentos, que tem a ver um pouco com o sacramento também, os mandamentos, e o terceiro item que é fundamental, que é a oração. Quem reza se salva, quem não reza não se salva. Então isso já está claríssimo. Então não adianta você cumprir o primeiro e o segundo pilar ali e você não rezar. Por quê? Porque esse caminho da perfeição, ele quer o que é esse caminho da perfeição? É o caminho que eu vou fazer para me unir com Deus. Para eu chegar no meu fim último, que é a união com Deus. Então eu tenho que cumprir isso tudo. Esses 3 pilares. Claro, dentro disso aí entra a missa, porque daí entra no sacramento, né? Entra a vida em comunidade, entra tudo, né? Depois a liturgia, por exemplo, que ela entra dentro da oração. E hoje nós vamos falar especificamente sobre esse curso é sobre essa partezinha ali, necessária para o caminho da salvação, necessária para a gente poder entrar dentro daqueles degrauzinhos das bem-aventuranças. Vai precisar de um treco chamado oração. E a oração que nós vamos tratar, 2 tipos de oração, vamos falar na próxima aula. A oração litúrgica, que é aquela que a gente faz na igreja, faz no grupo de oração, reza o texto em conjunto, oração litúrgica. E tem a outra que é a oração privada. A oração privada é aquela que é você e Deus, mais ninguém. É dessa que nós vamos falar. Que na aula que vem, aí nós vamos entrar mais no que é, do que ela se trata, do que ela trata mesmo. Essa aula hoje eu vou abordar alguns assuntos que são pré-requisitos para a gente poder ter confiança de que a oração ela existe. Porque alguém podia dizer para nós assim, só um pouquinho, aquela oração privada que você faz em casa, isso é uma perda de tempo. Como é que tu sabe que você não está falando com você mesmo? Que certeza você tem? Qual é a evidência que você tem que Deus está te ouvindo disso aí? Qual é a evidência? Onde é que está? Como é que tu prova que tu está conversando ali, tu está rezando ali, e você está rezando com Deus e não está rezando com você mesmo? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Isso aí é uma dúvida tão importante que isso aí
explode a oração das pessoas não querem rezar mais. Eu não vou rezar porque não tem a prova de que eu rezando, eu estou falando com Deus, não estou falando comigo mesmo. Por que Deus é tão poderoso, vai dar atenção para mim? Né? Ele já sabe tudo que eu quero, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Deus sabe tudo que eu preciso. Por que eu tenho que rezar? Né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, para ter certeza que Deus está ali, quando a gente está fazendo uma oração bem feita, não é rezar de qualquer jeito. Quando a gente reza de qualquer jeito, Deus não vai estar ali. Pode estar em algum sentido, de alguma parte, de uma forma muito superficial, mas não é uma oração afetiva. Quando você lê qualquer livro de oração, um monte, o que precisa é você fazer uma oração bem feita. Oração mal feita não é oração. Oração mal feita não é oração. Oração de qualquer jeito para cumprir o calendário não é oração. É uma perda de tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que saber é o seguinte: para a gente poder resolver esse problema, mas eu estou rezando, falando com Deus, falando comigo mesmo. Se Deus é Deus, eu sou só um homenzinho, Deus está tão longe de mim, eu aqui, por que Deus vai estar me ouvindo? Será que é assim mesmo? Bom, aí nós vamos resolver o primeiro problema. Quando Deus faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Então Deus fez as pedras, fez os minerais, fez as árvores, isso eu já falei na outra aula. Fez as plantas, fez os animais brutos, fez todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Só que Deus, além de ele fazer todas as coisas, ele tem que sustentar essas coisas no ser. Já ouviram eu falar isso alguma vez, né? Deus tem que sustentar as coisas no ser. Então ele faz o cachorrinho, faz as árvores, faz as pedras, e aquilo tudo tem que ser sustentado por Deus no ser. No ser. Porque se Deus não sustentar cada coisa que ele criou desde sempre, que ele criou lá, desde que ele criou tudo, se ele não estiver sustentando isso aí tudo, desde a criação, desde o princípio, isso aí tudo volta para o nada, isso deixa de existir. Então Deus ele fica sustentando no ser. Como é que é esse sustentar no ser? Imagine vocês, como se Deus estivesse pensando em todas as coisas que existem, todos os mínimos detalhes, a poeira do oceano, lá no fundo do oceano, aquele grãozinho de areia, aquele grãozinho de areia que tem na areia do mar, de todo o mar do mundo, aquela folhinha da árvore que já caiu há 1000 anos, aquele cachorrinho que latiu lá há 5.000 anos, aquela mosquinha que, se Deus não estiver pensando nisso aí ainda, isso aí nunca existiu, isso aí deixa de existir. Vê como é bem fácil pensar isso. Faça um exercício. Pensem agora, se concentre. Claro, se concentra. Pensa num elefante com bolinhas azuis flutuando no céu. Agora vocês pensem numa outra coisa. Pense num barco a vapor, andando no mar, com ondas agitadas, um marinheiro barbudo, fumando um cachimbo com um papagaio no ombro. Certo? Tá. Estou pensando no barquinho? Tá, onde é que foi o elefante azul com bolinha azul? Deixou de existir. Deixou de existir. Agora ele voltou a existir porque tu lembrou dele, né? Mas aquele elefante azul caiu. Eu fiquei pensando depois. Ele tá voando. Aquele elefante deixou de existir. Só que para Deus não é assim. Deus não pensa em ti, pensa em mim, pensa no cachorro. Não, ele pensa, Deus é ato puro, ele pensa o tempo inteiro, desde a eternidade, quando ele criou tudo, ele pensa em tudo o tempo inteiro e vai pensar até o final dos tempos, para sempre. Aliás, não, pessoal, no tempo não, vai pensar para sempre, na eternidade. Deus está na eternidade, então ele pensa em tudo. Certo? Então, Deus cria todas as coisas e Deus está em todas as coisas pela sua graça, porque Deus sustenta tudo no ser. Então Deus, pela graça, está na pedra, está no mineral qualquer, está na árvore, está no cachorrinho, está em tudo. Deus está ali pela graça, porque Deus está sustentando isso no ser. Certo? Com o ser humano acontece uma coisa diferente.
o ser humano, ele é formado de corpo e alma. O homem, corpo e alma. Deus, ele criou o corpo, cria o corpo, mas ele criou também a nossa alma. A nossa alma é criada por Deus. No momento da concepção, a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, dali Deus infunde a nossa alma. Nossa alma é Ele que criou. Por isso que tem lá no Evangelho, diz assim, não somos frutos nem da carne, nem do sangue, não, somos frutos de Deus, fruto do Espírito. Por isso, porque Deus infunde a nossa alma. Nossa alma não vem da carne, não vem do sangue, não vem da matéria, vem de Deus. Então Deus, ele criou o nosso corpo e criou nossa alma. Então Deus sustenta também nós e sustenta a nossa alma. Ele sustenta no ser. Sustenta a nossa alma no ser. Aí que vem o negócio da oração. Presta atenção. Quando Deus sustenta no ser, como uma videira que sustenta os seus ramos, e sustenta e dá vida pela seiva, né, que seria a graça, Deus, além de sustentar no ser, ele consegue se comunicar com as coisas. Ele consegue se comunicar com as coisas. Ele consegue ouvir as coisas, ele consegue falar com as coisas, mas não todas as coisas. Ele só fala com a coisa, com algo que tem estrutura para ouvir ele falar, e para aquela coisa que tem estrutura para falar com ele também. Qual é a estrutura que existe capaz de conversar com Deus? É aquilo que está no homem, né? Que é a alma. Deus criou a pedra, sustenta a pedra no ser, mas não conversa com a pedra, porque a pedra não vai responder, porque a pedra não tem estrutura para responder. Então Deus não conversa com as pedras, Deus não conversa com as plantas, porque a planta não tem estrutura para conversar com Deus. E Deus não conversa com o cachorro, nem com o cavalo, nem com o animal. Deus criou e sustenta no ser, mas ele não conversa com isso aí, com esse animal bruto, porque ele é bruto. Por quê? Porque ele não tem estrutura para conversar com Deus. Só quem tem estrutura para conversar com Deus é o ser humano, que tem um treco chamado alma, ou aí se quiser, o espírito, né? Que Deus conversa com o homem. Então Deus, além de criar nossa alma e sustentar nossa alma no ser, ele dá uma estrutura, que é nossa inteligência, nossa vontade. Livre-arbítrio. Sim. O livre-arbítrio, sim, temos o livre-arbítrio, mas não é pelo livre-arbítrio que Deus conversa. O livre-arbítrio vai ser importante depois para nós nos abrirmos, né? A estrutura não é. Mas a estrutura é que o livre-arbítrio está na vontade, né? O livre-arbítrio não é uma estrutura da alma, ele é uma potência da vontade. Livre-arbítrio. A estrutura que permite que nós conversemos com Deus é a inteligência e a nossa vontade. Certo? O livre-arbítrio está na vontade, uma potência da vontade, que aí a nossa vontade ela é livre pelo livre-arbítrio para dizer sim, eu quero conversar com Deus, não quero conversar com Deus. Ele faz parte do processo, mas não é todo. Não faz parte da estrutura da alma, faz parte de uma potência da alma. Está na vontade, né? O livre-arbítrio. Assim como a concupiscência e a ira não fazem parte da estrutura, são potências que estão na alma, né? Olha o fundão aí, ó. Vocês entenderam até aqui? Está muito complicado, eu falo de novo. Tá bem? Bom, tá. Tá bem? Tá. Então Deus está mais próximo da gente do que a gente imagina, porque Deus está nos sustentando no ser nesse exato momento, como se nós fôssemos os ramos da videira, né? O Cristo é a videira e tem uma graça que flui e que nos dá sustentação no ser. Então, essa primeira hipótese eu só falo, a oração não serve para nada, e Deus não me ouve porque Deus está muito longe, isso é falso.
Porque Deus está muito perto. Na verdade, Deus está aqui, exatamente dentro de mim, porque Ele está me sustentando o ser. Claro, que mim, pela graça. Pela graça. Ainda nós estamos falando da graça. Pela graça. Né? E Ele está me sustentando o ser. E Ele me deu uma estrutura, que é a minha inteligência e minha vontade, para eu poder me comunicar com Ele. Então não só Ele me sustenta no ser, como Ele se comunica comigo. Certo? Certo? Olha aí. É bastante evidente, claro que isso aí é filosofia, é bastante evidente que cada pessoa da Trindade é mais evidente que ela se comunica com a gente por um órgão, por uma região do nosso espírito, da nossa alma. Parece, e é muito evidente isso, que o Cristo se comunica com nós pela nossa inteligência e o Espírito Santo se comunica pela nossa vontade. Por que deve ser assim? Claro, quando fala o Espírito, a gente não está dividindo a Trindade. Quando fala que o Cristo se comunica pela inteligência, na verdade é o Deus Pai, é o Verbo e é o Espírito Santo que está se comunicando pela nossa inteligência. Quando fala em vontade, é o Pai, é o Verbo e é o Espírito Santo que está se comunicando pela nossa vontade. Mas é mais evidente que o Cristo age mais na nossa vontade, da nossa inteligência. Por quê? Quando o Pai se reconhece a si mesmo, toma consciência de si, lá na eternidade, toma consciência de si, que isso é um ato da inteligência, você tomar consciência, você tomar ciência, você conhecer, é um ato da inteligência. Quando Deus Pai, Ele toma conhecimento de si mesmo, se auto-percebe, Ele forma quem? O Verbo. Ele forma o Verbo. Eu dei uma aula já um tempo atrás, mais detalhado, mas hoje, para a nossa economia, vale isso aí. Então, o Verbo tem a ver com o intelecto de Deus, com a inteligência divina. Quando o Deus se reconhece e forma o Verbo, esse Verbo reconhece Deus Pai e amam-se mutuamente e forma o Espírito Santo. Então isso é um ato de vontade dos dois se amar, porque o amor está na vontade. O que é o amor? Amor é um ato da vontade que busca a união com o ser amado. Que a caridade tem a ver com a caridade, é uma vontade de me unir a Deus. Isso que é caridade. Né? Então o amor, o que é o amor? É um ato da vontade. Claro que tem a ver com tem a inteligência junto, tem a graça, tem tudo isso junto. Mas é um ato da vontade que eu tenho a vontade de me unir com o ser amado. O primeiro amor, que é, no caso de Deus. Certo? Então, Deus nos sustenta no ser. Deus nos dá o mecanismo para além de me sustentar no ser, Ele dá um mecanismo que só tem no ser humano e tem nos anjos também, a possibilidade de comunicação pela inteligência e pela vontade. Certo? Então isso aí prova que a oração ela é possível. A oração não é falar comigo mesmo. A gente tem um mecanismo para poder falar com Deus. Certo aí? Esse negócio da vontade, da inteligência vai ser muito importante para a próxima aula, quando a gente vai falar de ato de fé. Que o ato de fé que tem que ter na oração tem a ver com a vontade e com a inteligência. A gente vai entender na próxima aula. É sabido que nós temos uma vida. Nós temos uma vida exterior, uma vida que não está problemando agora. Eu estou aqui, vocês estão aí, um está tomando mate, outro está conversando, outro está cortando a unha ali, lixando a unha, outro está preocupado. Mas nós estamos aqui. Né? Estamos aqui. Né? Estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós temos uma vida exterior, uma vida exterior. Que é uma vida exterior que para cada gota de felicidade momentânea nós temos um balde de sofrimento. É doença, é dor de cabeça, é calvície, é fungo no pé, é diarreia, é dor de barriga, é herpes no lábio,
é filho que incomoda, filho que não quer ir pro colégio, que acorda tarde, de manhã tem que ficar chamando, cabelo branco, né? Essa do filho eu não tô entendendo. Câncer, é gente pressionando, cuidando da tua vida, falando mal de ti. Tá bom também. Concluindo, nós vivemos um vale de lágrimas. Nós vivemos um vale de lágrimas. Vale de lágrimas. Nós vivemos um vale de lágrimas. Vivemos um vale de lágrimas. Então nós temos uma vida externa, uma vida exterior, que é um vale de lágrimas. Lá na oração tem isso. Após esse vale de lágrimas, né? Nessa vida exterior, o que a gente tem que fazer com isso tudo, com esses nossos sofrimentos que nós temos, é dar um sentido para ele, né? É o que nos cabe, é dar um sentido para o nosso sofrimento. Qual é o sentido que ele dá para o nosso sofrimento? Aí é mosquito que pega, né? Qual é o sentido que nós temos que dar para o nosso sofrimento? Qual é o sentido que nós temos que dar para o nosso sofrimento? Se a nossa vida é um vale de lágrimas, qual é o sentido que nós temos que dar para o nosso sofrimento? Nós temos que dar um sentido para o sofrimento, senão a gente desiste. Põe uma bala na cabeça. Oferecer a Cristo. Oferecer a Cristo, mortificados na cruz e pegar o sofrimento e anexar na cruz para que esse sofrimento sirva para purificar nossa alma. É para isso que serve o sofrimento. Deus é maior que o sofrimento. Isso, exatamente. Mais ou menos. Tem uma oração. Isso é maior que o sofrimento, mas o que a atitude nossa é pegar o sofrimento e agregar a cruz. Cristo sofreu para purificar a alma de toda a humanidade. Eu sofro para purificar a minha alma. A hora que eu agrego ela à cruz, a hora que eu entro em desespero por causa do meu sofrimento, a hora que eu entro em desespero, em desesperança, aí eu fiz o contrário. Eu peguei o sofrimento, ao invés do sofrimento jogar a meu favor, ele jogando contra mim. Aí eu perco a fé. Não é assim? A gente pega o sofrimento, ao invés de dizer assim, não, Deus, eu estou sofrendo, estou com um problema aqui, estou com um problema de saúde, estou com um problema de família, mas eu não vou perder minha fé. Eu não vou perder minha fé, porque isso aqui está servindo para eu purificar minha alma. E, aliás, muito obrigado pelo sofrimento. Essa é a atitude de um cristão. Manda mais. Manda mais, manda mais, manda mais. Né? Porque Deus não vai, porque Deus não vai te dar um sofrimento que você não consegue carregar. Isso não quer dizer que você não vai morrer por causa daquilo ali. Isso não quer dizer que tu não vai ter uma perda por causa daquilo ali. Mas é o sofrimento que você tem que encarar dessa maneira. Dessa maneira. Não quer dizer que você não tenha que, obviamente, rezar pela saúde do teu filho. Não é você desejar o mal porque você quer purificar a tua alma. Não, aí não é isso. Daí seria o contrário. Você tem que desejar a benevolência, você tem que desejar o bem para todo mundo. Mas, se a providência divina permitir um mal para ti, você tem que abraçar com as duas mãos e agradecer. Porque ele está fazendo alguma coisa para o teu bem. E esse bem é purificar a tua alma pelo teu sofrimento. Assim como Cristo purificou a humanidade pelo sofrimento dele na cruz. Porque se todo sofrimento fosse ruim, aí não salva nada. Aí, e daí o Cristo, sofrimento infinito, não ia servir para nada, ia servir pelo contrário, só para nos pôr mais para baixo. E não é assim, sabe? Não é assim. Mas, porém, entretudo, conquanto, o que mais, doutor? Todavia? Não obstante, nós temos uma outra vida. Nós temos uma outra vida. Em abstrato, né? Segundo o Quid, nós temos uma outra vida. Não é uma vida só, mas temos uma outra vida. Essa vida de sofrimento nós temos. Mas nós temos uma outra vida, que é essa vida que caminha no caminho da perfeição. Essa outra vida que nós temos caminha no caminho da perfeição. Essa vida é uma vida escondida. Está em algum lugar a Bíblia que eu guardei e agora eu esqueci. Ali diz ali. Agora eu vou lembrar mais, diz ali que tem vamos viva em Deus, porque Deus, você tem uma vida escondida em Deus. Agora eu esqueci, meu branco. Então nós temos uma vida escondida. É essa vida escondida que tem uma forma. Assim como nós somos seres humanos, temos forma e matéria, a forma dá o ser na matéria.
Então nós dá o ser humano na matéria. Nós temos uma vida escondida que tem uma forma, tem uma vida. Que a forma é a graça santificante. A graça santificante dá forma nessa vida interior. Está escondida. E essa vida interior, já forma a graça santificante, é essa que caminha no caminho da salvação. Com a ajuda da nossa vida corporal, da nossa vida terrena. Né? É essa vida interior, tanto é aquelas chamadas as 3 idades da vida interior, né? O caminho da perfeição, ou o caminho da vida interior. Então é essa vida interior que caminha, que leva a graça santificante até o final, que perde com o pecado mortal, recupera com a confissão e que faz crescer com os sacramentos, com os mandamentos e com a oração. Essa vida interior, é essa vida que nos interessa. Fala. Epístola aos Colossenses. Colossenses. 3. Leia. Deus do Senhor. Como é que tá? Não, eu sei. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ó, viu? Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque morrestes no batismo, ganhou graça santificante, e essa vida que caminha no caminho da perfeição, ela está escondida em Deus. Então nós temos uma vida escondida. Essa vida escondida, que após a morte do homem velho, caminha no caminho da perfeição e tem a finalidade de comunhão com Deus. Para você percorrer essa vida, você combater o bom combate, você tem que fazer o quê? Você tem que ter os sacramentos, guardar a palavra, que são os mandamentos, e ter uma vida de oração. Essa vida de oração, que é a litúrgica é privada, nós vamos dar privada, é disso que nós estamos falando. Essa vida interior, ela é mais simplificada, para vocês poderem entender melhor, com o exemplo de um santo, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem, a vida dele é dividida em 3 fases. A primeira fase é uma fase mundana. Ele fez tudo que não prestava. A segunda fase, ele fez menos coisas que não prestava, mas ele tinha uma vida ele se dedicou aos estudos, e ele virou um bom retórico. Aliás, ele virou um excelente retórico. A retórica na época de Santo Agostinho, ela servia para várias coisas, né? Quem era um bom retórico era aquela pessoa que tinha um bom discurso, tinha um ótimo discurso, conseguia se manifestar perante as pessoas, para que as pessoas pudessem entendê-la. Era a Folha de São Paulo hoje, a Rede Globo, era uma televisão de grande massa. Não tinha TV nem jornal na época, então era o retórico. O retórico era a TV. Era a cara da TV que todo mundo sabia da notícia. Quando um rei queria transmitir alguma decisão para o povo, o rei às vezes não sabia falar direito, né? Ele chamava o retórico. O retórico anunciava para a população aquilo que o desejo do rei, todo mundo entendia. Outros iam para a área jurídica, defender uma causa, defender né? Quem defendia melhor a causa, nem sabia muito das leis, mas quem defendia melhor a causa, ganhava a causa. E ganhava dinheiro com isso aí. Né? Então o Santo Agostinho ganhava muito dinheiro, porque ele era um bom retórico. Aí um dia, só que ele estava sempre em busca da verdade, ele estava sempre buscando, estudando, coisa e tal, e um dia ele lendo uns livros de filosofia, na época ele estava lendo alguma coisa de neoplatonismo ali, imagina, ele leu o quê? E o Santo Agostinho se achava o cara mais inteligente do mundo. Ele leu ali naquele livro de filosofia, que existia pessoas mais inteligentes que o retórico, muito mais inteligentes que o retórico, porque aqueles que falavam bem e ganhavam dinheiro com aquilo. Tinha pessoas que não falavam tão bem, não ganhavam dinheiro, mas eram muitíssimo mais sábios do que os retóricos, que eram os filósofos. Ele ficou indignado com isso aí. Não é possível, tem gente que não fala bem, não ganha dinheiro e é melhor do que eu, não é possível isso. Mas ele ficou com uma pulga atrás da orelha. E ele continuou lendo aquilo ali, continuou lendo filosofia, estudando, né? E ele começou a perceber que aquilo que ele estava estudando fazia sentido.
Tinha verdades que ele nunca tinha alcançado com a retórica. E o pior, tinha verdades ali que a filosofia estava dando para ele, que ele já tinha ouvido falar. Inclusive quem falava para ele era a mãe dele. Então tinha verdades ali tão profundas dentro da filosofia e dos padres da igreja, né, os filósofos da época, né, que ele disse, mas isso aqui, parece que isso aqui eu não consegui alcançar lá quando eu estudava a retórica, mas eu estou vendo isso aqui, são verdades, mas essas verdades eu já conheço, e essa verdade é a verdade que minha mãe fala para mim, quando eu era criança, falava para mim, me dizia que era assim. E essas verdades que minha mãe falava para mim, está num livro que eu não dei a menor importância, que era a Bíblia. Era a Bíblia, que era um livro que até então ele desprezava. O que ele fez? Comprou uma Bíblia. Igual essa aqui. Quase igual. Com as mesmas coisas escritas, pelo menos. Né? E ele começou a se dedicar a ler a Bíblia. E ele começou a perceber, isso vai ser importante para a oração, que a Bíblia dizia verdades que não muito profundas. Que a Bíblia se referia a assuntos muito claros. Que a Bíblia não deixava nenhum furo, nem entre o Antigo Testamento, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, e nem quando ele falava, se referia ao Novo Testamento, o Antigo se referia ao Novo Testamento. Ele dizia assim, mas não, isso aqui está muito certo, está muito certinho isso aqui, não tem furo nenhum, não tem nenhuma contradição. Ele leu a Bíblia inteira e olha, não tem nenhuma contradição aqui. Isso não pode ser escrito por homem. Não pode ser escrito só por homem. Claro, ele sabia que foi o homem que escreveu. Ele falou assim, isso não é possível ter sido escrito só por homem. Isso tem que ter sido escrito por Deus. Porque como que homens tão rudes como os profetas, homens rudes, que não eram retóricos, não eram filósofos, não eram de conhecimento, tirando um ali que eu acho que tinha um pouco de conhecimento, eu acho que era o Paulo. Que Paulo já vinha da tradição judaica, ele foi ensinado pelo rabino, ele tinha todo um conhecimento, ele tinha muito conhecimento. Mas teve que esquecer tudo, né? Mas ele tinha um conhecimento, ele já tinha uma vida intelectual, assim, né? Fora isso, era um pescador, eram pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Claro, sabia a lei judaica, eles eram todos judeus, então eles sabiam de ouvido, eles sabiam, né? Mas não eram pessoas assim, que nem o Santo Agostinho, um cara estudioso, um cara que se dedicou, né? Então a conclusão dele foi que a Bíblia, então, e é óbvio, a conclusão óbvia que ele teve, mas um cara que vinha do paganismo, ele se convenceu, então isso aqui tem que ter alguma coisa de vida. Ele leu e ele percebeu uma outra coisa. Quando ele se decidiu a ter fé, a acreditar na palavra, isso é uma coisa importante. Quando ele decidiu acreditar na palavra, como diz ali em João 14, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando ele cumpriu isso aqui, credes em Deus, credes também em mim, ele percebeu que, conforme ele lia, ele entendia a palavra. E a inteligência dele ficava mais iluminada. A inteligência dele ficava assim, a minha inteligência se abre cada vez que eu creio, que eu acredito nisso aqui, a minha mente fica mais alargada, a minha mente eu fico mais inteligente, eu consigo entender, eu consigo dizer, agora eu sei isso aqui. Quando ele cria, então isso foi uma coisa que ele percebeu, mas ele não sabia por quê. Mas por que a hora que eu decidi crer na palavra, na Bíblia, quando eu decidi crer nisso aqui, eu vou crer nisso aqui, eu vou acreditar. Por que quando eu digo que eu creio, e eu creio mesmo, por que eu fico mais inteligente e eu consigo entender aquilo que eu estou lendo? Por que acontece isso?
Ele resolveu lendo o prólogo de São João. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Então, em princípio, tinha a segunda pessoa da Trindade. Essa pessoa da Trindade estava lá junto de Deus. E esse Verbo, essa segunda pessoa da Trindade, era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo. E sem Ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo era a luz dos homens. Então, tem uma luz. Essa luz estava lá com Deus. Essa luz era Deus. Essa luz era o Verbo. E através dessa luz, do Verbo, esse Verbo que era a luz, tudo foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não receberam. Então existe o Verbo é a luz de Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo encarnou, essa luz encarnou, essa luz veio entre os homens, e os homens não perceberam. Veio para o que era seu, aqui daí ele continuou, o Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Por que a luz, o Verbo veio, a luz iluminou a escuridão, e a escuridão não percebeu? Por quê? Porque a escuridão é o pecado. A luz veio para os homens estavam em pecado, e eles não perceberam a luz. Mas a todos os que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no seu nome, esses que creem, não se perturbam, mas não. Credes em Deus, crede também em mim. Aqueles que creem em Deus e creem em mim, quem é esse mim? Quem é esse mim? Credes em Deus, crede também em mim. Quem é esse mim? Jesus Cristo. Crede em Deus e crede em mim, Jesus Cristo. Tá, mas Jesus Cristo não é Deus? Sim, mas ele está falando eu, homem Jesus. Crede em Deus e crede na humanidade do Cristo. Isso que ele está dizendo. Crede em Deus e crede na humanidade do Cristo, que é Deus. Mas ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo, crede em Deus, crede no Pai. Mas crede em mim também, estou aqui na frente de vocês, estou aqui do carne e osso de vocês. Crede em mim. Porque aquilo que eu falo vem da onde? Vem do Pai. Tudo que eu falo é do Pai, falo do Pai. Então a luz veio para os homens, só que a luz os homens não a perceberam. Por que não a perceberam? Porque eles estavam em pecado. Mas aqueles que creram em Deus, que creram em Jesus Cristo, nesses a luz penetrou. E esses perceberam a luz. É aí que nasce o Cristo profeta, Cristo rei. Ele é um profeta, mas ele também é o... Sim, tá, o mestre, né? Então, ele ensina, ainda bem. Então, o Santo Agostinho percebeu, tá, matei a charada. Ele percebeu, então, quando eu creio, quando eu tenho fé, eu creio, porque toda oração precisa que você comece crendo, não ver para frente. Se você não crê, está rezando por quê? Toda vez que eu creio mesmo, a minha inteligência se abre por quê? Porque a luz do Cristo ilumina. Que não crê pecado. Credes em Deus, crede também em mim. Quando eu faço isso, tá bem, então eu vou crer mesmo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, quer dizer, aqueles que creram no seu nome, deu poder de se tornar filhos de Deus. Então, quando Santo Agostinho cria, o Cristo vinha e iluminava, vinha a luz do Cristo, iluminava a inteligência dele, e ele percebia e ele entendia o que estava. Então, isso que eu estou dizendo para vocês são coisas básicas para a gente poder aprofundar na oração depois, a partir da aula da próxima aula. Então,
Nós estamos no caminho da perfeição. A oração privada, a oração do Senhor também, nós estamos falando da privada, é necessária, fundamental, necessária para a gente progredir no caminho da perfeição. A oração privada. A oração, ela é possível porque Deus nos cria e nos mantém no ser e nos dá um mecanismo de comunicação nossa, porque a comunicação nossa com Deus é a oração. Então Deus permite, nos dá um mecanismo para que a gente possa rezar e falar com Deus. E é nesse falar com Deus que acontece exatamente isso que o Santo Agostinho descobriu. Quando eu estou rezando, eu estou crendo em Deus. Quando eu creio em Deus e creio no Cristo, na humanidade do Cristo, eu recebo uma luz, a graça, eu recebo a luz, e depois a gente vai ver que essa luz é o próprio Cristo, porque Deus não está longe da gente, Deus está nos sustentando no ser, Deus está aqui me sustentando agora, porque se Deus não estiver me sustentando, eu volto por nada, vocês não vão estar nem mais me enxergando aqui, porque Deus está presente, está aqui me sustentando, e eu tenho o mecanismo da minha inteligência e minha vontade, e quando eu creio com a minha inteligência e com a minha vontade, Cristo fala comigo pela sua luz, e aí eu consigo entender a palavra dele. E a gente vai ver na frente que a palavra de Deus é o próprio Deus. Não a palavra que está escrita aqui em letra de preta, mas a palavra no sentido, a palavra, porque Deus, Cristo é o verbo. E nós vamos chegar na conclusão que a palavra de Deus, essa que a gente vê aqui, é o próprio Cristo. Eu estava fazendo uma aula, um curso, aí alguém perguntou, tá, mas peraí, o que é o Cristo? Tá, para o professor, né? O que é o Cristo? Não entendi o que é o Cristo. Tem um texto ali que diz, agora não vou achar. Você quer saber como você conhece Deus? Como você conhece o Cristo? Leia a palavra. Deus Cristo está na palavra. Não, mas você lê depois. Certo? Certo? Até aí, certo? Então, isso que a gente falou aí, vai servir como base para nossas próximas aulas. Para a gente saber o que é oração, como é que é a oração. Que horas são? 8 horas. Tá. Para terminar, quando eu creio, quando eu creio profundamente, a gente vai ver que tem que ter o preparo para acontecer isso aí, você tem que estar em silêncio, você tem que estar sozinho, você tem que ter várias prerrogativas para acontecer isso aí. Quando eu creio, o Cristo ilumina. Ó, presta atenção. Quando eu creio, o Cristo ilumina a minha inteligência e força a minha vontade de amar Deus. Isso, quando eu creio, o Cristo age, ilumina a minha inteligência e vai forçar a minha vontade de amar Deus. Primeiro vai forçar a gente a amar a luz. E depois vai perceber num outro grau de oração que essa luz é o Cristo. Então ele vai amar o Cristo. Isso aí vai ter que provocar alguma coisa em nós. Presta atenção. Eu falo de novo, vocês estão dispersos. Quando a gente crê, nós vamos ter uma luz na nossa inteligência que vai forçar a nossa vontade de amar Deus. Essa luz que vai forçar a nossa vontade, a nossa inteligência, vai produzir alguma coisa em nós. Tem que produzir alguma coisa em nós. Então toda oração tem que produzir alguma coisa em nós. Que nós vamos ver isso aí lá quando a gente falar lá na escadinha de São Pedro. A gente começa pela fé, a fé vai juntar o conhecimento vai juntar o autoconhecimento, o autocontrole vai resultar numa outra que é a perseverança vai resultar no amor fraterno, o amor fraterno vai resultar no amor de ágape, né, que chama, o amor, caridade, amor a Deus. Então isso tem que resultar em fruto. Esse fruto da oração, ele é um fruto que envolve a nossa vida inteira. Se a gente reza
e não tem nenhum fruto, a oração está infrutífera. Nós não estamos rezando certo. E não tem jeito. Quando você reza na constância, todos os dias, vai dar frutos. E são 2 frutos que você vai ter que ter. Não tem como não ter. São 2 frutos da oração e da fé. Primeiro fruto, você vai ter uma tendência à purificação da tua alma. Você vai querer, com a tua vontade e ação da graça, você vai querer purificar, você vai querer mortificar as tuas imperfeições, a tua concupiscência, a tua ira, né? Os homens principalmente vão purificar aquele olhar de caçador, né? A mulher vai purificar a língua, né? Para não foquear tanto, né? Você vai ter desejo, você vai identificar em ti onde é que está a tua imperfeição, e você vai ter um desejo como se fosse uma ursa correndo atrás do filhote que está sendo roubado. E o segundo é a pureza da alma. E o segundo é fugir do pecado. Vai odiar o pecado. Você vai fugir do pecado. Então são 2 coisas que logo de cara, a hora que você começa a rezar, que vamos aprender a rezar para estudar também, a hora que você começar a rezar, que tiver uma constância, você vai sentir esses dois frutos. Certo? Então vamos rezar? Por fim a nossa alma. Por fim a nossa aula. Não. Hoje não. Vamos lá. Ave Maria. Pode rezar junto comigo. Reza junto comigo. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.